ok? Então, meus amigos, preste muita atenção no que eu vou falar com vocês agora. Isso que a gente está vendo nessa história do Didinho é um exemplo do que está sendo montado no mundo agora, tá? Tá tudo descrito em livros, onde os donos do mundo revelam tudo. Eles estão criando isso que o Didinho fazia com os poderosos, está sendo feito com todo mundo agora. Eles estão criando o maior banco de dados da história, o que dará para eles imenso poder para controlar as pessoas, tá? Imenso poder para controlar as pessoas através do levantamento de informações particulares das pessoas, perfeito? Então, preste muita atenção, deixa eu repetir para você. Isso que o Didinho fazia de levantar a informação comprometedora dos poderosos utilizando ali a libido, isso é exatamente o que está sendo montado no mundo hoje a nível global. Está tudo descrito em livros, onde os donos do mundo revelam tudo. Eles estão criando o maior banco de dados da história que dará imenso poder para eles. A gente sabe que o presidente Donald já entregou para a Palantir Technologies o controle sobre a criação do maior banco de dados da história para poder controlar, monitorar e talvez chantagear as pessoas. Estou colocando um link aí do Yahoo Finance para vocês, tá? E aí, meus amigos, um dos livros que conta essa história toda é um livro que nunca vi ninguém comentar no Brasil, que é The Technological Republic, do Alex Karp, que é CEO da Palantir Technologies, tá? O que ele fala nesse livro? Nesse livro, ele defende a ideia de que os Estados Unidos e o Ocidente devem revitalizar a colaboração entre a indústria tecnológica e o governo para manter a liderança global na era da inteligência artificial e preservar as liberdades. Até parece, é exatamente o contrário disso. Essa ideia de unir a tecnologia, o Vale do Silício, com o governo americano não é nada mais, nada menos que o plano, desde o ano 1938, do movimento tecnocrático, Technocracy Incorporated, que foi encabeçado pelo avô materno do Elon Musk, o Joshua Norman Hadelman, tá? Os autores do livro, né, o Alex Karp e o Nicholas Zaminska, eles são ligados à Palantir Technologies e eles argumentam que a complacência cultural e falta de ambição do Vale do Silício ameaça a segurança nacional. Então, o argumento é uma crítica à atual cultura do Vale do Silício que prioriza aplicativos ali de redes sociais só para brincadeira em detrimento de inovações com propósito nacional, com tecnologia de defesa. Então, eles afirmam que essa mentalidade consumista reflete uma erosão da parceria histórica entre a tecnologia e o governo, que impulsionou os avanços segundo o grande conflito mundial. Além disso, eles destacam também que a relutância das empresas de tecnologia em colaborar com o Pentágono, por exemplo, a saída do Google de um contrato de inteligência artificial em 2008, devido a reclamações internas, isso enfraquece a capacidade do Ocidente de competir em áreas como a inteligência artificial e o conflito cibernético. Além disso, o livro também defende que o governo deve adotar uma mentalidade ágil de engenharia do Vale do Silício, enquanto a indústria tecnológica precisa rejeitar essa fragilidade intelectual e abraçar o confronto ideológico para fomentar a inovação. Ok? Então, meus amigos, o livro está propondo uma república tecnológica onde o governo dos Estados Unidos e o Vale do Silício unam forças para priorizar a inteligência artificial, cibersegurança e a soberania dos dados, tá? Então, a ideia é aumentar o financiamento de inteligência artificial, equiparável ao orçamento bélico, agilizar as aprovações regulatórias e fortalecer parcerias entre os governos, as empresas e as universidades. Então, meus amigos, existe um enorme paralelo entre o trabalho do Didinho e essa ideia de uma república tecnológica, tá? Por quê? O que a gente está vendo ali é uma acumulação e o uso do poder pelas elites. A gente está vendo o uso da informação como ferramenta de controle. A gente está vendo a falta de transparência nesse uso da informação e o risco de uma vigilância total e perda da privacidade. Então, meus amigos, é tudo a mesma coisa. Conclusão: o objetivo é sempre o controle. Antes eles controlavam os poderosos com os documentos comprometedores, agora eles querem controlar toda a população global. E controlar a população global envolve não apenas obter o máximo de informações privadas sobre as pessoas, mas também limitar a capacidade das pessoas de sustentar-se a si mesmas, ok? Vou repetir essa frase vital. Controlar a população global envolve não apenas obter o máximo de informações privadas sobre todas as pessoas, mas limitar a capacidade das pessoas de se autossustentarem. Por isso, prestem muita atenção. Esse é o plano.
saber o máximo de informação sobre as pessoas e impedir as pessoas de se autossustentarem. Por isso, preste muita atenção. Se você é CLT, funcionário público ou funcionário PJ, você precisa entender isso para você não ser pego de surpresa. Eles estão criando um sistema em que eles vão monitorar todas as informações privadas de todo mundo e impedir as pessoas de ter o seu próprio sustento. E para isso eles precisam fazer a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, precisam consolidar a inteligência artificial, passando a inteligência artificial geral para que as máquinas substituam o emprego de todo mundo e o trabalho de todo mundo, as pessoas fiquem sem emprego e fiquem dependendo de uma renda básica universal. Então, meus amigos, preste atenção. Se você é CLT, funcionário público ou funcionário PJ, você tem que entender isso. Além disso, eu sempre disse para vocês que a melhor maneira de você prever o futuro e se proteger do futuro e se dar bem com isso é você ver o que os trilionários, bilionários, controladores do mundo estão fazendo, porque eles sempre se antecipam. E eu vou te revelar o que eles estão fazendo agora. Os bilionários montaram uma nova estratégia, um novo plano para se preparar para o mundo que está chegando, para esse mundo maluco. Então hoje, nesse momento, lá na Arca, eu vou dar uma aula para você, para mostrar o tamanho do perigo que está chegando e nós temos um prazo para você se organizar nesse sentido. Presta atenção, se você esperar chegar 2026 para começar a se preparar para isso, não vai dar mais tempo, tem que ser agora, tem que ser imediatamente, tá bom? Renan Araújo, existe comentarista famoso do YouTube que afirma veementemente que recursos naturais não são importantes, enquanto que nações travam conflitos por recursos naturais. Não é estranho? Pô, é estranho pra caramba. Presta atenção, meus amigos. Agora, lá na Arca, eu vou te dar uma aula especial para você que é CLT, para você que é funcionário público e para você que é funcionário PJ. Você precisa entender o que está chegando, porque 2026 tem um fato que vai acontecer, segundo muitos especialistas, que já vai colocar as pessoas que não se organizarem antes fora do sistema. Você precisa se organizar agora, imediatamente, neste momento. E hoje eu consigo para você um desconto de 24% para você vir estudar comigo na Arca. R$ 198,50 de desconto se você fizer a assinatura à vista da anuidade da Arca, tá bom? Então, meus amigos, é muito fácil você assinar a Arca. O link para você assinar está aqui no chat, está fixo no topo do chat, está aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, está aqui embaixo do vídeo, no primeiro comentário fixo do vídeo, tá? Preste muita atenção. Está chegando um evento em 2026 e principalmente 2027 que, se você esperar chegar, se você não se agitar antes, se você não se preparar antes, aí, meus amigos, não vai dar mais tempo, tá? Quem fala isso é essa galera poderosa aqui. Eles estão preparados para controlar o mundo inteiro, acessando as informações e tirando de vocês a capacidade que você tem de ter o seu próprio sustento. Se você não quer perder o seu próprio sustento, você precisa escutar essa aula hoje que eu trago para vocês, onde a gente vai aprender com os poderosos o que fazer para se proteger disso, tá bom? Meus amigos, vem estudar comigo hoje. A Thaís Gumiero, toda a galera que está na Arca já está falando aí que a melhor maneira de você se proteger disso é você vir estudar conosco na Arca, beleza? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Venha para a Arca agora. Se você é CLT, funcionário público, funcionário PJ e não quer perder a sua capacidade de se sustentar e não quer depender do Estado, de uma mesada estatal, você precisa vir para a Arca agora. Venha para a Arca agora, faça assinatura anual à vista que eu vou te dar R$ 198,00 de desconto, o que equivale a 24% de desconto, ok, meus amigos? Para assinar é muito fácil, o link está aqui no topo do chat fixo, tá embaixo aqui da descrição do vídeo, tá no chat aí, eu tô colocando. E muito obrigado ao Fernando Escaleira aí pelo apoio. E vem estudar comigo agora, tá? Thaís Gumiero já tá falando aí, ó, partiu Arca. Meus amigos, a aula de hoje vai ser vital. Hoje, eu digo para vocês, a aula de hoje vai ser de gigantesca utilidade, tá bom? Vem pra Arca agora, os links estão aí. Forte abraço pra vocês, fiquem com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Abração, galera. Deus abençoe a todos. 14 horas estarei lá no Ticaracatica Cast com o Carioca e o Bola. Vai ser incrível. A gente vai trazer informações vitais, tá? Mas se você quer se proteger disso tudo que tá vindo, vem pra Arca agora que eu vou te explicar lá agora. Um abraço, galera. Valeu!